A natureza da expiação. A expiação, no original, inclui a ideia de cobrir os pecados e o pecador. Expiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador não mais provoque a ira divina. A morte de Cristo foi uma morte expiatória, porque o seu propósito era apagar o pecado. Foi uma morte sacrificial e, por ela, os pecadores foram purificados do pecado e logo feitos participantes da natureza de Cristo. Eles morreram para o pecado a fim de viverem para Cristo. Propiciação. Crê-se que a palavra propiciação tem sua origem em uma palavra latina propõe, que significa perto de nós. Assim se nota que a palavra significa juntar, tornar favorável. O sacrifício da propiciação traz o homem para perto de Deus, reconcilia-o com Deus, fazendo expiação de suas transgressões, ganhando a graça e o favor. O pecado mantém o homem distanciado de Deus, mas Cristo tratou de tal maneira o assunto do pecado que seu poder separador foi anulado. Portanto, agora o homem pode chegar-se a Deus em seu nome. O acesso a Deus, o mais sublime dos privilégios, foi comprado por um grande preço, o sangue de Cristo. O problema e sua solução são declarados em Romanos 3, 24 e 25, onde lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, um sacrifício expiatório, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Demonstrar que, aparentemente, demora em executar o juízo não significa que Deus passou por alto o pecado. A obra expiatória de Cristo foi uma verdadeira transação que removeu um verdadeiro obstáculo entre nós e Deus e pagou a dívida que não podíamos pagar. Substituição. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram substituídos por natureza. Era algo feito no altar para o israelita, que não podia ser feito por ele mesmo. O pensamento de substituição já era presente nos sacrifícios do Antigo Testamento, onde o sangue da vítima era considerado como uma coberta que cobria o pecado, fazendo expiação pela alma do ofertante. Mas esses sacrifícios não eram duradouros, precisavam ser repetidos ano a ano. Cristo, sendo o Filho de Deus, pôde oferecer um sacrifício de valor eterno e infinito. Havendo assumido a natureza humana, pôde sofrer o castigo que era nosso, a fim de que pudéssemos escapar. A redenção. A palavra redimir, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa tornar a comprar por um preço, livrar da servidão por um preço, comprar no mercado e retirar do mercado. O Senhor Jesus é Redentor e sua obra expiatória é descrita como redenção. O Senhor Jesus Cristo reuniu em si essas qualidades. Fez-se nosso parente, assumindo nossa natureza. Estava disposto a dar tudo para nos redimir e, sendo divino, pôde pagar o preço, seu próprio sangue precioso. O fato da redenção destaca o alto preço da salvação. Reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Alguns imaginam que a expiação significa que Deus está virado com o pecador, e que se afastou, mal-humorado, até que pudesse aplacar a ira quando seu filho se ofereceu para pagar a pena. No entanto, por meio das Escrituras, vemos que é Deus a parte ofendida, quem toma a iniciativa de prover expiação pelo homem. Foi Deus quem vestiu nossos primeiros pais quando pecaram no Éden. É o Senhor quem ordena os sacrifícios expiatórios para o povo de Israel no deserto. E foi Ele quem enviou e deu seu Filho em sacrifício pela humanidade. Sua majestade foi ofendida pelo pecado do homem, e sua santidade naturalmente deve reagir a isso. Contudo, Deus não deseja que o pecador pereça. Por isso, o próprio Deus criou o caminho para a reconciliação. Ele é o autor da redenção. A eficácia da expiação.
Qual o efeito que a obra expiatória de Cristo tem para o homem? O que ela produz em nós? Perdão da transgressão. Por meio de sua obra expiatória, Jesus Cristo pagou a dívida que nós não podíamos pagar e assegurou a remissão dos pecados passados. Assim, o passado pecaminoso para o cristão não traz mais aquele peso, pois os pecados foram apagados, carregados ou cancelados. Livramento do pecado. Por meio da expiação, o crente é liberto, não somente da culpa dos pecados, mas também pode ser liberto do poder do pecado. O homem que crê com toda a sua alma que Cristo morreu por seus pecados, repudiará tal pecado com todo o seu ser. Cristo morreu para remover o obstáculo do pecado, para que o Espírito de Deus possa entrar na vida humana. Sendo salvo pela graça de Deus, revelada na cruz, o crente recebe uma experiência de purificação e vivificação espiritual. Tito 3, 5 e 7. Libertação da morte. A morte tem um significado tanto físico como espiritual. Quando as Escrituras dizem que Cristo morreu por nossos pecados, querem dizer que Cristo se submeteu não somente à morte física, mas também à morte que significa a pena do pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas essa foi paga por ele, em nosso lugar. Ele se humilhou a si mesmo no sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2, 9. O dom da vida eterna. Cristo morreu para que nós não sofrêssemos a ruína espiritual, mas tenhamos a vida eterna. João 3,16. A vida eterna significa mais do que a mera existência. Significa a vida em favor de Deus e comunhão com Ele. Estar em favor de Deus e em comunhão com Ele é ter a vida eterna, pois é a vida com Ele que é o eterno. Essa vida é possuída agora porque os crentes estão em comunhão com Deus. A vida vitoriosa. É a cruz que produz no coração humano essa resposta, que constitui a vida cristã. A cruz de Cristo inspira o verdadeiro arrependimento, o qual é o arrependimento para com Deus. O pecado muitas vezes é seguido de remorso, vergonha e ira, mas somente quando houver tristeza por ter ofendido a Deus é que houve o verdadeiro arrependimento. A cruz demonstra a natureza horrenda do pecado, pelo fato de ter causado a morte do Filho de Deus, mas revela também o amor e a graça do Pai.